Então, vamos conversar sobre o primeiro, né, que é o hemograma completo. Né? Então, quais são, o que a gente pode observar da série vermelha, né, no caso, que seria do eritrograma. Eritrócitos são as hemácias, então, essa daí é o principal indicador da anemia, né? Então, se a pessoa tiver com a quantidade de hemácias muito baixa, muito além do que deveria, já é um indicativo de que ela está com uma anemia. Pode ser ferropriva, pode ser de outro tipo, mas já é um indicativo importante. Hemoglobina, pode ser que o paciente esteja com a quantidade de hemácias suficiente, só que são hemácias pobres, né? Digamos, hemácias pálidas, porque elas estão com pouca hemoglobina. Isso também é anemia e isso também é problema. Então, sempre tem que olhar todos os índices certinho. O hematócrito é um parâmetro do hemograma, tá? É uma porcentagem de eritrócitos por volume total de sangue. Então, ele pega lá o vidrinho e vê quantos eritrócitos tem dentro daquele volume e aí eles fazem uma média ali para saber mais ou menos quanto que deveria ter, né, no geral. Também é um indicativo de que há mais ou menos hemácias, tá, por volume sanguíneo. O volume corpuscular médio é o volume da hemácia, né, então é quanto que ela consegue ter ali de hemoglobina, no caso, né, mas é o volume dela, é o recipiente. E a concentração é a quantidade de hemoglobina que ela tem por hemácia. Todos esses, gente, são indicativos que tem que estar dentro da faixa de normalidade. Algum que estiver muito discrepante, aí você precisa conversar com o seu paciente, tá? Concentração média de hemoglobina corpuscular. E o RDW, que é um índice que revela anisocitose, ou seja, a presença de hemácias de tamanhos variados. Pode acontecer também na anemia falciforme, na talissemia, na anemia ferropriva, né, que você tem algumas hemácias de tamanhos e formas diferentes. Quando está normal, alguma coisa está errada, tem que ser corrigida. É você que vai corrigir? Não. Você olhou, viu, olha, você está com anemia, primeiro você precisa resolver isso, vá num hematologista para poder ver o que está acontecendo. Ponto. O paciente vai se tratar e depois você faz o seu procedimento. Fazer o procedimento num paciente que tiver com anemia é muito, muito arriscado, principalmente no pós-cirúrgico. Você não sabe como é que vai ser a cicatrização, você não sabe se aquele coágulo pobre, né, vai se dissolver, né? Então a chance de você ter aí um problema no pós-operatório é grande e não há necessidade de você correr esse risco. Primeiro cuida dessa parte e depois o paciente faz a cirurgia, uma vez que as cirurgias que normalmente fazemos são cirurgias eletivas, dá para esperar, o paciente não corre risco de vida se não fizer. Então, é importante que você tenha isso em mente. E se ele precisar fazer, for uma infecção, né, muito grande, ele precisa fazer, aí o ideal é que ele não faça no seu consultório, faça em ambiente hospitalar. Porque lá, se tiver algum problema, eles podem, desde fazer uma transfusão de sangue até passar medicamentos mais adequados, mais efetivos para evitar o problema. Tá? Não há mal nenhum fazer qualquer tipo de procedimento em ambiente hospitalar, odontológico, né? Desde que o paciente tenha necessidade, não há mal nenhum. E as plaquetas, né, gente? Muito, muito, muito importantes. Né? Plaquetas muito baixas, trombocitopenia, né? Leucemia, quimioterapia. Eu já vi alguns relatos de pacientes, de colegas que faleceram porque foram fazer uma extração simples, o paciente não parou de sangrar, foi parar no hospital, quando fez os exames o paciente estava com leucemia profunda e não sabia. Não deu tempo de fazer as transfusões, o paciente acabou vindo a óbito. Então, gente, toma muito cuidado, tá? Saber que plaquetas, a quantidade de plaquetas é importante. Além, é claro, de saber a anamnese. Não adianta nada o paciente ter plaquetas ok, né, estiver no nível de plaquetas aceitável e tomar, por exemplo, AS. Essas plaquetas são inúteis, né, elas estão impedidas de formar coagulação e aí você vai ter sangramento do mesmo jeito. Então veja que tudo é um conjunto, né? Você tem que estar os três juntos ali, a anamnese, o exame clínico e os exames complementares. É com eles que você vai fechar o diagnóstico. E aí vamos para a série branca, né? No caso, a defesa, o leucograma é a defesa do nosso organismo,
tá? Então, os leucócitos seriam a quantidade de células totais de defesa. Quando está muito alto, indica que existe algum tipo de infecção, aí você já fica em alerta, tá? Os neutrófilos, normalmente, eles combatem infecções, podendo ser indicativo de infecção bacteriana, as células polimorfonucleares. Lembra que ela tem 3 núcleozinhos lá? Bastões ou bastonetes são os neutrófilos jovens. Quando você tem os neutrófilos jovens muito altos, um nível alto no leucograma, indica que existe uma infecção no nível agudo. Por quê? O neutrófilo, quando ele encontra um inimigo, um invasor, ele fagocita e morre, ele se suicida, né? Ele fagocita a célula, ou bactéria, ou vírus e morre. Então, isso cria uma certa quantidade de baixas, né, nos neutrófilos. Quando você tem muitos neutrófilos em baixa, o que acontece? O organismo joga na circulação as células jovens ainda, os neutrófilos imaturos, que são os bastões e os bastonetes. Isso indica de que existe uma infecção aguda no organismo, né? E no caso o organismo está perdendo, né? Porque ninguém vai colocar uma criança com arma na mão na linha de frente da batalha se não estiver desesperado, se não estiver com problemas. E aí isso é um indicativo muito interessante para a gente. Quando o paciente está com bastões ou bastonetes alto, é sinal de que há uma infecção aguda ali. E talvez não seja o momento para você fazer uma intervenção, dependendo da situação. Ou muitas vezes essa infecção é justamente a infecção, por exemplo, causada por uma pericoronarite. Pode ser? Pode. Pericoronarite aumenta a quantidade de bastonetes. Mas já é um indicativo que existe uma infecção no organismo. Pode ser na boca ou não. Se não for na boca, trata primeiro essa infecção aguda para depois fazer sua cirurgia. Né? E você imagina o seu organismo em guerra com uma infecção ali no trato urinário, por exemplo, aí você vai e abre um talho na boca do paciente. Para quê? Para que você vai correr esse risco? Não está tendo célula de defesa para combater a infecção que está lá no trato urinário, você acha que vai ter para combater na boca? Calma, espera um pouquinho, espera o paciente melhorar para depois você fazer a cirurgia. Né? Olha só quanta coisa interessante a gente consegue pegar num hemograma completo. Né? Você já sabe se você vai poder seguir ou não com o seu planejamento cirúrgico. Linfócitos, normalmente o linfócito, ele vai combater tumores, ele vai fazer a produção de anticorpos, né? Então, infecções virais, você vai ter um aumento grande dos linfócitos, como HIV, por exemplo, né? O HIV viral, leucemia também, ou como rejeição de algum órgão transplantado, você também pode ter um aumento dos linfócitos, tá? Então, aumentou linfócitos, fica atento, né? Os monócitos, responsáveis por fagocitar células, também de forma indiscriminada, ele fagocita tanto o vírus quanto bactéria. Se tiver aumentado, sinal de infecção. Os eosinófilos estão mais ligados à alergia, né? Se tiver aumentado, conversa com o paciente, vê se ele não está tendo um ataque de rinite, alguma coisa assim, tá? Basófilos, inflamações crônicas, ou seja, uma inflamação que já segue há algum tempo, né? Pacientes que têm infecções, uma infecção periodontal crônica, por exemplo, pode apresentar basófilos em um certo número aumentado. Né? Normalmente eles são encontrados apenas em 1%, 0,5% dentro do organismo.